Vamos falar agora dos protestos deste domingo que aconteceram por todo o Brasil, inclusive aqui em Santa Catarina. Aqui no estado teve protesto em Florianópolis e também teve protesto na Avenida Centenário, Criciúma, imagens que você vê agora. O mesmo protesto se repetiu em diversas outras cidades aqui do estado, como por exemplo Joinville. Você vê aí a carreata que aconteceu na Avenida Centenário, região sul de Santa Catarina. Manifestantes favoráveis ao presidente Bolsonaro, ao governo federal e também pediram aí o fechamento do Congresso. Muitos participantes desses manifestos de domingo pediram o fechamento do Congresso, o Fora Maia, ou seja, contrários esses manifestantes ao presidente da Câmara Federal e também ao presidente do Senado Federal, e também incentivaram, não é mesmo, uma intervenção militar. A gente acompanhou em cartazes, em faixas, tem mais imagem ali, era isso que a gente tinha de imagem do protesto que aconteceu em Criciúma. A gente percebeu em Florianópolis, por exemplo, e em outras regiões do país, como por exemplo Brasília, manifestantes pedindo intervenção militar, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o Fora Maia, apoiando as ações do presidente Bolsonaro e também pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que chamou a atenção mesmo, que gerou muita repercussão, foi o pedido que veio estampado em diversos cartazes. A gente está falando desse protesto a nível nacional, esse pedido que veio nos cartazes de intervenção militar e também um novo AI-5. O que significa? Aquele ato institucional que começou a ditadura militar, que fechou o Congresso, que colocou no poder o presidente, o chefe do executivo, que comandava de forma única, unilateral e, mais do que isso, que censurou muitos poderes no Brasil. E muitas pessoas foram às ruas neste domingo pedindo a volta do AI-5. Detalhe importante, se naquela época existia a ameaça que o comunismo tomasse conta do país, qual é a ameaça de hoje para tal pedido de intervenção militar, fechamento do Congresso? Por mais que essas instituições, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Federal, possam receber críticas, onde está a ameaça à democracia? Vamos assistir agora a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, que esteve em um desses protestos em Brasília, participou de um desses protestos e até mesmo discursou. Vamos ver o discurso de improviso, parte desse discurso, no momento em que o presidente Bolsonaro apoia aqueles manifestantes que estavam em Brasília, no ar. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil. Mais que o direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que há de mais sagrado entre nós. Esses são os fatos. Já já vou pegar a opinião de Cláudio Prisco Paraíso sobre este assunto, porque teve repercussão aqui em Santa Catarina. Vamos aos fatos. O presidente Bolsonaro, no momento em que saía do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, parou para conversar com alguns manifestantes nesta manhã. Pessoas que estavam ali na frente da residência oficial do presidente da República. Uma dessas pessoas falou no fechamento do Supremo. E aí o presidente respondeu desta forma. Fecha o Supremo e não sei essa conversa fechar. Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia. Isso, muito bem. Aqui é respeito à Constituição brasileira. Isso. E aqui é a minha casa e a tua casa. Então peço por favor que não se fale isso aqui. Isso. Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente. Muito bem, presidente. Nós, o povo, estamos no governo. As farpas são notórias e públicas entre o chefe do Executivo e os chefes do Legislativo, do Senado e da Câmara Federal, mas agora, então, o presidente já falou o seguinte, não, nada de fechar Congresso, não é a favor, não apoia, diferente de alguns manifestantes que estiveram às ruas neste domingo. Só que essa repercussão também chegou a Santa Catarina. Eu tenho aqui a primeira tela, deixa eu mostrar para você de casa, porque é o seguinte, chegou a Santa Catarina e a diversos outros estados. Para ser mais exato, 20 estados que assinaram essa carta aqui, ó. Esse aqui é só um trecho, viu? Da Carta à Sociedade Brasileira em Defesa da Democracia,
carta que foi assinada por 20 governadores, entre eles, o que nos interessa, Carlos Moisés, governador de Santa Catarina. Fórum Nacional de Governadores. A carta diz o seguinte, abre aspas, o Fórum Nacional de Governadores manifesta apoio ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diante das declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a postura dos dois líderes do parlamento brasileiro, afrontando, dizem os governadores, princípios democráticos que fundamentam nossa nação. Essa é a primeira repercussão aqui. Essa carta criticando a fala do presidente Bolsonaro, que foi assinada por 20 governadores, entre eles o de Santa Catarina. E aí, a repercussão continua, agora com a vice-governadora. Enche a tela. Vou colocar para você aqui a postagem que fez nas redes sociais a vice-governadora Daniela Rainer, que diz o seguinte, as surpresas não param de chegar, nem nos momentos em que os esforços deveriam ser em torno das propostas que nos trouxeram ao governo do estado de Santa Catarina, bem como em torno de encontrar soluções para sairmos das crises que assolam o nosso país, inclusive a da saúde. E ela diz aqui em caixa alta, manifesto meu apoio ao presidente Jair Bolsonaro neste momento em que muitos chefes de executivo estadual mostram que interesses políticos, personalistas, estão acima dos interesses da nação. Bom, aqui está, inclusive, a própria vice-governadora mandou para mim essa arte, essa postagem no WhatsApp ontem à noite. Ela mandou no WhatsApp. E aí eu fiz a pergunta para ela, mas a senhora está manifestando apoio a exatamente o quê? Porque ela fala aqui ao presidente Bolsonaro, mas também ao que estavam cobrando os manifestantes, intervenção militar, novo AI-5, e aí ela falou, estou apoiando o presidente Bolsonaro, me respondeu no WhatsApp, exatamente a fala que ele colocou, que você viu aqui no começo, pedindo para que o povo acredite no Brasil e que ele não quer negociar, que a época da patifaria já passou. Foi o que me respondeu, a vice-governadora do estado. Muito bem. Fechada essa repercussão toda, vamos saber agora o que pensa sobre isso Cláudio Prisco Paraíso, porque o protesto aconteceu em diversas regiões de Santa Catarina, no cenário nacional, a participação do presidente e acabou sobrando para o governador e para a vice-governadora também essa repercussão. E aí, Prisco, o que você vê disso tudo? Boa tarde. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. O seguinte, Jair Bolsonaro é uma espécie de pêndulo. Essa que é a grande verdade. Ontem, ele vai à manifestação em frente ao quartel do Exército. Não fez nenhuma crítica ao Congresso e nem ao Supremo. Só falou em políticos, em patifaria, como você bem colocou, e tudo mais. Mas defendeu que, efetivamente, o governo possa governar. Só que o pessoal que lá estava, com bandeiras, inclusive, pedindo a intervenção militar. Isso causou uma grande repercussão. Daí, hoje, o que ele fez? Ele ficou fechado com a militância. Foi lá dar apoio, mostrar a identificação com a causa popular. Está na dele. Foi muito bem. Hoje, ele já recompôs. Ao sair do Alvorada, ele já falou claramente não a fechamento de Congresso, o Supremo, não. Abertos, mas transparentes. E fechou dizendo o seguinte, acima de tudo, democracia e liberdade. Ah, mas essa dualidade do presidente não é só dele, não. Não é só dele, não. Se não, vejamos, Rodrigo Maia, que na quinta-feira, diante de críticas do presidente a ele, a sua atuação, ele veio com ar debochado. Enquanto o presidente joga pedras, a Câmara devolve jogando flores. Foi o que ele disse. O presidente fez aquela crítica não apenas para desviar a atenção da demissão do ministro Mandetta, porque já tinha tomado conhecimento da entrevista exclusiva que Maia deu à revista Veja,
disparando pesadamente em Paulo Guedes, dizendo, inclusive, que ele não era sério. Portanto, relações cortadas com o ministro da Economia em caráter definitivo. O que ocorre? Ocorre que ele também é dúbio, Rodrigo Maia. Então fica fazendo acenos e aquilo, tal, mas por debaixo dos panos, qual é a pauta que foi aprovada na Câmara na semana passada? Uma pauta bomba, estouro da boiada sobre o aspecto fiscal. Ora, recursos para estados e municípios? Claro que sim. ICMS para governadores e ISS para prefeitos. Agora, vamos estabelecer um parâmetro, dar uma cobertura de 3 meses de arrecadação, se for necessário, prorrogáveis por mais 3 meses. Agora, o que a Câmara aprovou é cobrir a arrecadação de ICMS e ISS até o final do ano. Aí quebra a União. Quebra a União, e se quebra a União, quebra estados e municípios juntos. Pois muito bem. Rodrigo Maia quer fazer a festa com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do governo. E fazendo média com quem? Com governadores e prefeitos. Por isso, da nota, Fernando, ontem, dos governadores, que não tem nada que lançar nota. Cada qual vai tratar de governar o seu estado, lançando nota. Lançou nota para respaldar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, porque eles esperam que os dois assegurem recursos ilimitados a estados e municípios. E mais do que isso, por que Romeu Zema, Minas Gerais, Sudeste, e Ratinho Júnior, Paraná Sul, não assinaram a nota? Porque já perceberam claramente que João Dória, governador do maior estado brasileiro, está manipulando a todos os governadores para já botar na pauta, ou já botar insinuado, o seu projeto presidencial para enfrentar Jair Bolsonaro em 2022. Essa que é a grande verdade. Ninguém quer intervenção nenhuma. Claro que queremos Congresso aberto, Senado e Câmara, Supremo aberto igualmente. Tem nada de golpe, não tem nada de militar. Se militar quer chegar à presidência, dispute a eleição, como assim fez Jair Bolsonaro, que é capitão do Exército. Agora, uma coisa precisa ficar patenteada, cristalina, qual seja, até hoje não se ouviu falar em uma irregularidade no governo Jair Bolsonaro. Isso aí é definitivo. Muito ao contrário dos últimos governos, que era uma patifaria e uma prática abusiva de corrupção. Então, estabelecidos esses parâmetros, vamos então aqui para Santa Catarina. O relacionamento entre o governador e a vice. Esse relacionamento já não existe. Moisés está sendo manipulado por Dória. Essa que é a grande verdade. E Daniela Rainer, ela está fiel a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que foi responsável pela eleição dos dois. Mas Moisés se desatrelou dele. Vamos ver agora como é que a situação vai ficar. O rompimento entre o governador e a vice já é cristalino, inapelável. E isso é muito ruim para Santa Catarina. Interinidade, Moisés só vai sair do governo e entregar para a vice em caso de necessidade. Caso contrário, não vai se licenciar do governo do Estado. E Daniela Rainer continua sem nenhum papel na administração estadual. A situação de conflito entre governador e vice, como disse, não é nada favorável ao Estado. E para encerrar rapidamente, Fernando, Instituto Paraná, que hoje é, sem dúvida nenhuma, o instituto no plano nacional mais acreditado do país. 212 municípios brasileiros, de 13 a 16 de abril, mais de 2.200 pessoas ouvidas. Impactos financeiros pela crise do coronavírus. Esse dado é importante. Estratosféricos, 81,9% responderam que sim, que foram atingidos. 33% muito, 19,5% razoavelmente e 29,4% pouco.
E a outra pergunta, e no campo emocional, qual foi o estrago da crise? 39,3% com ansiedade, depressão ou outros distúrbios psicológicos. Servem esses números para reflexão, meu caro Fernando. Obrigado, Prisco. A opinião com Cláudio Prisco Paraíso tem mais lá no blog e também hoje à noite no SBT News com a Bruna Radic.